Voltando ao nosso estudo, hoje nosso quarto encontro sobre a vinda do reino, tudo aquilo que o Velho Testamento aguardava e que se cumpriu em Cristo, nós prosseguiremos em cima daquilo que já por 3 vídeos nós já estamos estudando. Se você ainda não participou de nenhum anterior, volte a ele para compreender o que nós estamos tratando neste vídeo. Estamos falando sobre o reino que é chegado e o seu cumprimento. Nós já vimos no vídeo anterior que o reino em Jesus já veio e ele também está presente. Vamos continuar então vendo outros aspectos desse reino, mais precisamente sobre 4 aspectos de que esse reino chegou através do seu cumprimento, onde Jesus vence o maligno, Jesus opera milagres, Jesus prega o evangelho e ele dá a posse à salvação. Então Jesus é o Cristo em quem está presente o reino. Sobre Jesus vencendo o maligno, nós vamos ver aí algumas questões entre Jesus, o seu povo, Jesus, os fariseus, aqueles que eram os detentores do ensino religioso para o povo de Israel naquele momento. E os fariseus não podiam negar que Jesus expelia demônio. Isto era um fato e estava evidente a todos, porque Jesus fez na presença de muitas pessoas. Mas eles estavam alegando que Jesus fazia isso pelo poder de Beelzebul. Aquilo que Jesus vai tratar e dizer que isso era um pecado imperdoável na vida deles, porque eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. E eles vão falar, acusar Jesus, que Jesus é aquele que está fazendo de forma errada e ele que é o blasfemador. Mas eles vão então dizer o quê? Para isso eles vão dizer que Jesus fazia isso pelo poder de Beelzebul. Beelzebul, uma divindade cananeia, conhecida como aquela divindade que fazia curas, ou o Senhor das Moscas, mais precisamente a palavra que nós temos. Mas nós sabemos que Jesus vai mostrar o contrário e vamos ver isso muito patente em Jesus, mesmo que os fariseus venham tentar negar isso em Jesus. Jesus expulsa pelo poder do Espírito de Deus sobre a sua vida. Logo, o reino de Deus era chegado sobre todos. Essa é a expressão que nós vamos ter em Jesus quando ele está fazendo expulsando o demônio. E nessa expulsão de demônios, então, é a prova que Jesus traz categórica de que o reino de Deus já em Jesus Cristo, o Verbo encarnado já está presente. Por quê? Jesus não se serve do poder maligno para isso. Ele age pelo Espírito de Deus para expulsar os demônios. Isso nós vamos ver os evangelhos deixando claro para as nossas vidas, mostrando o quê? Que ele já tem poder, que ele tem autoridade e o seu reino já está presente. Por isso, Jesus tinha feito o quê? Quando ele começa o seu ministério, ele entra na casa do valente, o amarra, saqueia sua casa, ou seja, ele vence o maligno. Nós vamos ver isso bem presente. O Evangelho de João, que não é um evangelho sinóptico, vai mostrar muito bem sobre isso daí, quando os demônios diante de Jesus querem falar e Jesus os repreende, não os deixa falar, porque eles entendem quem é Jesus, eles reconhecem Jesus, mas os fariseus vão falar contrário a isso e o povo é que precisa entender de fato que o Messias está presente, que o Messias chegou. Toda a luta de Jesus, então, contra os demônios é determinada por uma oposição que vai ser mostrado também nesse momento entre o reino dos céus e o reino das trevas. Jesus vence o maligno. E vencendo o maligno, ele começa a fazê-lo e mostrar isso na sua tentação no deserto. Nessa ocasião, naquelas 3 tentações, o que estava em jogo? Era o reinado messiânico de Jesus. E partindo do pronunciamento divino a respeito de Jesus, o maligno vai usar a palavra de Deus, as Escrituras, para tentar Jesus por 3 vezes e de formas diferentes, para que ele deixe esse messianismo que está nele sobre sua vida. E Jesus usa a própria palavra de Deus, não de forma equivocada e errada, fora do contexto como Satanás, mas Jesus vence o diabo, mostrando na palavra de Deus que ele
veio para aquele momento trazer o reino de Deus, e ele tem poder sobre as trevas, porque as trevas já foram vencidas. Por isso que a oferta que Satanás vai tentar fazer para Jesus de imediato é oferecer a ele todos os reinos do mundo, mostrar a grandeza do reino do mundo, né, feita nessa visão, né, trazendo ele como o príncipe desse mundo e mostrando e colocando para Cristo, naquele momento, se Cristo o adorasse, né? Colocando em jogo, então, o quê? O messianismo em Jesus e o reino de Deus, né? Jesus é o Messias, Jesus traz o reino de Deus. Jesus não vai viver esse reino que Satanás está tentando trazer, né? O que importava nisso era o quê? Que Jesus teria que ser obediente ao Pai, né? Que isso vai garantir a Jesus, então, que a vitória naquele momento, né? E Jesus obedece ao Pai em todos os momentos, né? Nós vamos ver isso desde o início do seu ministério até o final, quando ele, antes de subir até a cruz, ele ora ao Pai, né? E fala: passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. A questão de obediência que Jesus teve sempre diante do Pai. As tentações foram rejeitadas por Jesus, né? Manifestando então que um início da derrota do maligno e a vinda do reino agora de forma presente. Assim então, Jesus venceu o maligno pela sua obediência e pelo seu poder. Poder que também é evidente na maneira como os endemoninhados, né, reagem diante dele, né? Principalmente se você for ler o livro de João, o Evangelho de João, nota como que os endemoniados vão reagir diante do poder de Deus em Cristo Jesus, da sua autoridade naquele momento. Eles vão se sentir ameaçados, eles vão reconhecê-lo como Santo de Deus, como o Filho de Deus, né? Os evangelhos sinóticos trazem isso, o Evangelho de João também vai mostrar isso, porque os demônios sabiam que a vinda do Messias significava então a perdição deles, e eles tentam então fazer o quê? Não deixar isso acontecer, atrasar isso para que eles não venham a serem derrotados naquele momento. Assim nós vamos ver que em Jesus o reino já está presente. E se em Jesus o reino já está presente, o poder em Cristo Jesus vence o maligno. O maligno já está então derrotado. Jesus vai operar milagres. Nós vamos ver isso também junto com a expulsão de demônios, que também vai estar dentro desse contexto. Mas Jesus também opera vários milagres. E o Novo Testamento emprega 3 termos para designar, né, os fatos extraordinários de Jesus. Primeiro, milagres, a palavra grega dynamis, dunamis, sinais, semeion e prodígios, terá. Nos evangelhos sinóticos, principalmente, os sinais são reclamados pelos escribas e fariseus, né? Eles pedem sinais. O Evangelho de João, que é um evangelho diferente, ele já não fala tanto dos milagres. E Jesus vai mostrar milagres aos escribas e fariseus, né, para que eles possam vislumbrar, né, que Jesus é o Messias, é o reino aquele que traz o reino. No Evangelho de João, Jesus vai mostrar sinais, a intenção do Evangelho de João, nem tanto milagres, embora comece com um milagre lá em Caná na Galileia, mas é mais os sinais de Jesus, então, que mostram o seu reino presente e que ele é, de fato, o Messias enviado de Deus. Uma das provas, então, que o reino já está presente, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 4 e capítulo 9. Jesus percorria toda a Galileia, diz o texto, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, né? Jesus ensinando, Jesus pregando e Jesus curando, mostra que a presença do reino, né, estava sendo mostrado através disso, através dos milagres, através da pregação e através do ensino que Jesus então está trazendo nesse momento. Os milagres foram vistos, como a pregação também foi ouvida, né? Jesus operou milagres junto com a
sua pregação do reino, né? As duas coisas estavam entrelaçadas naquele momento. Assim, desde que os milagres se tornam então visíveis, a restauração da criação está sendo então vista na vinda do reino, né? Aquilo era para mostrar o reino, né? Está chegando e o reino chegou, né? Existe então uma relação entre a vinda do reino e os milagres acontecendo ali através de Cristo Jesus. Essa relação existencial, essa relação orgânica, algo natural, né? Assim, os milagres de Jesus então se mostram que o que está se aproximando do reino de Deus, né? Jesus então mostra o quê? Que ele tem autoridade e sua autoridade é de transmitir o seu poder para também os seus discípulos. Jesus ele vai também delegar esse poder aos seus discípulos, né? Tanto é que antes dele subir aos céus ele fala isso bem claro, né? Todo o poder me é dado aqui na terra como nos céus. Agora vocês vão e preguem o evangelho, né? Vivam, mostrem esse reino presente agora, esse reino que está diante do poder que eu estou concedendo a vocês. Então, os milagres de Jesus se mostram, né? E mostrando que o que está nesse momento acontecendo é que o reino de Deus está se aproximando e o reino de Deus já está presente, embora, né, a concretização desse reino ainda seja futura. Os milagres então mostram que Jesus é o Messias, né? Os milagres então são milagres messiânicos, né, que mostra essa relação natural, orgânica da vinda do reino, né? Então tinha objetivos cada milagre que Jesus também estava fazendo naquele momento, principalmente a expulsão dos demônios, né, e os demais milagres físicos. Assim então, a luta contra Satanás é travada então numa esfera ética de ensino, de pregação, mas também no terreno físico também, né? Quando Jesus está fazendo seus milagres e Jesus está curando também. Isso nós vemos aí para mostrar que o reino de Deus já se faz presente. A relação, então, entre milagres e a vinda é vista de maneira especial nas ressurreições também que vão ser realizadas por Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar pessoas, né, que tinham sido mortas. Assim, então, a vinda do reino vai significar o quê? O fim da morte. Até aquelas ressurreições, então, tem que ser encarado como sinais do reino de Deus presente, né, que está presente e mostra também a sua realidade futura, né, mostrando, então, o que também? O juízo divino. O juízo divino diante da salvação oferecida. Quando Jesus fala dentro das suas parábolas, uma das parábolas é da figueira, que ele vai mostrar ali que ela não produz nada, mostrando, né, esse juízo divino diante de uma salvação também que é oferecida diante desse momento em que o reino de Deus se faz presente. O termo técnico para designar o poder milagroso de Jesus, então, é dunamis, né, que é traduzido por poder ou força, referindo-se ao poder divino a ser manifesto nos últimos tempos, algo que aconteceria nos últimos tempos. E este é o poder que já se revela no mundo agora, nos milagres de Jesus. Viria nos últimos tempos, então está presente porque ele está acontecendo em Jesus Cristo. Logo, o reino já está. Assim, os milagres, então, também fazem parte da vinda do reino em várias maneiras. Precisamos olhar para os milagres registrados nos evangelhos para nós entendermos isso, com relação e a relação que esses milagres têm com o reino de Deus. Os milagres, então, constituem o quê? Cumprimento de profecias, a prova da visitação divina, né? Deus no meio do seu povo, né? Que era uma expectativa lá no Velho Testamento, sugere ao povo que Jesus é o filho de Davi, mas Jesus também é o filho de Deus, né? Não é apenas aquele rei que vem da linhagem de Davi para dar uma continuidade a uma nação, mas ele é o filho de Deus, né? Pelos milagres, Israel
que não recebe, que não reconhece Jesus e não reconhece o seu reino, vai ser julgado também através disso. Né? E também os milagres mostram que a fé nesse poder possibilita a quem? Aos gentios também se assentarem à mesa com os patriarcas, porque os milagres não são só para judeus, acontecem na vida dos gentios. É aquilo que Jesus vem falar que foi realidade em Elias, quando ele prega lá na sinagoga, em Lucas capítulo 4, que vem retratar isso, né, falando que Elias fazia mais milagre aos de fora do que aos de dentro. Assim Jesus vem também, né, para concretizar tudo aquilo que as profecias diziam sobre ele, né, também diante dos gentios. O intuito então dos milagres é glorificar a Deus, reconhecer Jesus, reconhecer Deus, né, sobre todas as coisas, mas também levar a quê? As pessoas a tomar uma decisão a respeito de Jesus. Jesus, né, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o Salvador, Jesus, o Messias aguardado, enviado e presente. Mas o privilégio, então, nesse sentido mais em cima de tudo isso, é participar do reino revelado nos milagres. É fazer o quê? Estar reconhecendo Jesus e estar adentrando também a esse reino, recebendo esse reino na sua vida. Além dos milagres, então, nós vemos que Jesus prega o evangelho. A presença do reino, então, é evidente nos milagres? Sim, mas Jesus também mostra a evidência daquilo que o Velho Testamento já falava e daquilo que ele agora, então, vem mostrar, quando ele começa a pregar o evangelho. Né? O reino que tinha sido previsto onde? Nas leis e nos profetas, torna-se então uma realidade presente em Jesus, quando ele começa a pregar esse evangelho. Por isso, os discípulos foram abençoados. Abençoados por ouvir, né, do evangelho e por ver a realidade do reino presente em Jesus Cristo. O que foi negado aos que viveram antes de Cristo, que não conseguiram chegar a esse patamar, salvo a Abraão, a quem foi pré-anunciado o Evangelho, segundo diz Gálatas capítulo 3, verso 8, né, nesse sentido. A palavra Evangelho resume toda a pregação de Jesus, né, inclusive o que? A proclamação do juízo, né, porque Jesus mostra o Evangelho no seu todo. Mas Evangelho quer dizer, primeiro lugar, além do o juízo, né, nesse ensino, o Evangelho é boas novas. Boas novas do quê? Da salvação, porque Jesus veio para salvar o seu povo, por isso ele ia ser chamado Jesus. É como um arauto da salvação de Isaías que Jesus então vai se identificar nesse momento, ao pregar então as boas novas do reino de Deus. Esse reino se torna presente, aquilo que eu falei que está lá em Lucas capítulo 4, quando Jesus abre o livro de justamente de Isaías, do profeta Isaías, faz a leitura daquele momento na sinagoga sobre o profeta Isaías, né, e fala, tudo isso se cumpriu hoje, ou seja, o evangelho chegou, eu estou aqui, eu sou a realidade daquilo que era expectativa lá no Velho Testamento. Agora então, não é só profetizado, mas agora é proclamado o evangelho, esse evangelho que é anunciado aos pobres de espírito, né, que Jesus começa mostrando ali no conhecido sermão do reino, né, que uns entendem como sermão do monte, porque esse sermão na verdade vem mostrar toda a ética do reino, e ele começa a mostrar isso, proclamar isso nesse momento. Os escribas, sim, vão se escandalizar diante dessa autoridade de Jesus de falar também, não só de expulsar demônios, mas de falar, porque Jesus prega um evangelho que é simples, um evangelho que traz perdão, um evangelho que reconhece o ser humano na onde ele está, né, e um Deus que é amoroso e vem diante desse ser humano e trazê-lo novamente diante de si através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, quando expulsa demônio, com sua autoridade, ele faz o quê? Ele também concede o perdão. Quando ele cura, ele também vai conceder o perdão, mostrando que ele é o Filho do Homem, já presente neste mundo. E isso vai escandalizar os escribas, porque qual autoridade eles vão dizer que Jesus tem de perdoar pecados? Porque quem perdoa é somente Deus.
E Jesus está mostrando isso, né? Eu sou o Messias, eu sou o Deus presente, né? Eu sou aquele que vocês aguardavam e o meu reino já está aqui, né? Mas para esse reino vocês precisam receber a mim, né, diante de si, como reconhecimento que eu sou o Deus que salva. Os escribas e fariseus, eles não vão, na sua maioria, conseguir compreender dessa forma, porque eles vão contra essa autoridade, eles querem denegrir essa autoridade que há em Cristo Jesus, essa autoridade que é poderosa, essa autoridade que traz o quê? Reação positiva diante daqueles que veem e diante daqueles que ouvem. Os seus adversários vão querer então fazer o quê? Não conseguem resolver a questão do poder que ele tem sobre os demônios e sobre as curas, então eles vão tentar abafar Jesus através das palavras. Eles querem apanhar Jesus no seu falar, quando Jesus está proclamando, quando Jesus está ensinando. E ante tal autoridade, o problema é que os discípulos e o povo vão se admirar porque Jesus entende todas as armadilhas que os seus adversários tentam colocar, e ele então na palavra, né, e mostrando a palavra de forma real, né, e simples, né, ele mostra a sua autoridade, né, diante dos seus adversários. Pelo fato do que Jesus fala com autoridade. O seu ensino é ao mesmo tempo poder. A sua proclamação do reino é também o que? A revelação, ele mostra o reino. Ele mostra esse reino já, esse reino presente. A autoridade na sua pregação, então, que leva esses ouvintes, então, a se admirarem. Né? Também diante do quê? Diante dos seus ensinos, né? Diante dos seus mandamentos. Né? Que, por isso que ele tem autoridade, e ele vai deixar isso bem claro, Mateus 5 a 7 vai trabalhar muito isso, né? Quando fala, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo, né? Autoridade que Jesus mostra, consciente de que as suas palavras nunca passariam, porque as suas palavras são verdadeiras e a sua palavra é eterna. Foi Jesus, então, que fez o quê? Jesus pregou o evangelho das boas novas. Somente ele que possui a autoridade necessária para assim o fazer. Por quê? Porque ele é o Cristo. Isso que eu queria trazer hoje sobre Jesus Cristo, né, para nós entendermos o reino nele e ele como o Messias, né, presente, né, ele o Deus encarnado. Então, tudo que tem relação entre os milagres que ele realizou, entre as ressurreições que ele fez, entre as expulsões de demônios que ele agiu, né, a sua pregação, né, e os seus ensinos, tudo tinha o quê? Tudo tinha essa ligação em relação ao reino. Né? Nada aconteceu aleatoriamente. Né? Tudo tinha um propósito. E Jesus veio, através desses propósitos, cumprindo todas as coisas, mostrando o reino que está presente, o reino chegado. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o cumprimento desse reino chegado, quando Jesus então dá posse da salvação e ele mostra que ele é o Cristo. Até lá, que nós possamos então compreender, né, de fato sobre isso. Né? Nesse novo ano, né, que está surgindo hoje, eu aqui, né, no dia 31 de dezembro de 2021, né, e transmito a vocês também, né, que a bênção de Deus esteja presente sobre suas vidas nesse novo ano, o ano 2022, né, que você esteja nesse ano também vendo Jesus como Senhor e Salvador, vendo Jesus como o Deus presente, vendo o seu reino presente hoje em nossas vidas, mesmo nas adversidades, né, vendo o poder desse reino, né, que ainda opera em nós, porque ele trouxe essa autoridade também e ele delegou isso à sua igreja, que somos nós. Né? E vendo também e reconhecendo que, embora presente, esse reino ainda virá na sua totalidade quando Cristo vier para buscar a sua igreja. Até lá, caminhamos firmes na presença do Senhor. Forte abraço desse irmão em Cristo, prosseguimos.